Benê, e a respeito de uma obra estrangeira? A única coisa que a gente vai acrescentar antes da informação da edição é a informação de quem fez a tradução. Então, abrevio a palavra trad, ponto. O nome colocado em ordem natural, João Delana, igual está aqui, ponto. As informações da edição, cidade, dois pontos, editora, ano de publicação dessa 12ª edição e a quantidade de páginas. E se for uma obra cujo autor já faleceu? Mesma coisa. Aqui, esse autor, o nome dele latinizado é Ovídio. Igual acontece com obras do Platão, obras do Aristóteles, Plotino, a gente não consegue identificar o nome completo desses autores antigos. Então, aqui no caso, eu estou fazendo a documentação, levando em conta o nome latinizado, Ovídio. Título da obra, quem fez a tradução, cidade matriz, nome da editora e o ano de publicação e a informação facultativa. Se eu obtiver a informação da ficha catalográfica, do nome, descobri que o Ovídio se chama Púbios Ovídios Naso. Eu posso fazer a documentação clássica. Naso, caixa alta, vírgula, Púbios, Ovídios. Púbios, prenome, Ovídios, entrenome, Naso, sobrenome. E as demais informações assim seriam aplicadas. Tá ok? Então, ó, eu vou compartilhar. Aqui é a capa. Informação tipográfica 1, dados nominais de autoria. Informação tipográfica 2, título da obra, A Arte de Amar. Informação tipográfica 3, dados da editora. Eu vou agora pegar a próxima informação. Vou pegar aqui a ficha catalográfica. Peguei a ficha catalográfica. Aqui descubro diversas informações. Aqui uma para a gente poder reforçar de que essa obra é uma obra internacional. Olha o 978. Ou seja, tem um IS International Standard Book Number internacional. 85, identificador de que essa obra foi traduzida para a língua portuguesa, para o território brasileiro. E os demais dados da ficha catalográfica. Autoria. Olha o que eu descubro, que esse autor nasceu em 43 a.C., e esse autor faleceu 17 depois de Cristo. O que significa? Que esse autor já faleceu há muito tempo atrás, há 2007 anos atrás. Então, se o autor é falecido, como que funciona o copyright? Aí que entra a Lei 9.610 de 1998. Ela tem uma regrinha que se aplica assim. Após a morte de um autor, de uma autora, levará em conta 1º de janeiro subsequente ao óbito. Vamos supor, alguém faleceu dia 29 de maio de 2024, hoje de manhã. E é um autor. Essa pessoa só levará em conta o registro para fins de direitos autorais 1º de janeiro de 2025, ou seja, subsequente ao falecimento, levando em conta como parâmetro dia 1º de janeiro. E os direitos morais e os direitos patrimoniais perdurarão por um conjunto de 70 anos. 70 anos. Quem receberão? Quais as pessoas que receberão esses direitos autorais?
Se tiver filhos, filhas, netos, netas, bisnetos, bisnetas, tataranetos, tataranetas, nós chamamos de descendentes. Por 70 anos, os descendentes usufruirão dos royalties dessa publicação. Se não tiver descendentes, recaem a quem os royalties, os direitos patrimoniais, financeiros, pela publicação de uma obra? Recaem aos ascendentes, que são pais, avós, bisavós, tios, tias e assim por diante, pelo conjunto de 70 anos. Esgotado esse período de 70 anos, a obra passa a ser de domínio público. Domínio público. O que significa domínio público? Significa que aquelas obras podem ser utilizadas por qualquer instituição governamental ou por qualquer indivíduo, sem ter o risco de ter que pagar os direitos autorais pelo uso de uma obra ou parte de uma obra, conforme diz a Lei 9.610/98. É o caso dessa obra aqui, ó. Se o autor morreu há mais de 2.000 anos atrás, então já excedeu os 70 anos dos direitos morais e patrimoniais aos descendentes. Por ser de domínio público, qualquer pessoa pode se apossar. Olha quem se apossou. A editora LPM apossa da obra escrita originalmente em latim e faz uma tradução para a língua portuguesa. E quem que fica responsável por ela? Dúnia Marinho da Silva. Então, é ela que terá o direito, como pessoa integrada à editora, aos direitos autorais. Aí isso fica claro quando eu pego essa informação aqui, ó. Copyright da tradução. LPM Editoras 2001. Então, significa que a Dúnia Marinho da Silva é funcionária da LPM Editores e, no ano de 2001, ela fez a publicação, a tradução dessa obra publicada pela editora. E, portanto, a tradução fará com que a editora LPM receba os direitos autorais dessa obra escrita originalmente em latim para a língua portuguesa. Tudo que for vendido do livro A Arte de Amar, do Ovídio, dentro dessa dimensão definida por essa editora, os direitos autorais recairão para a LPM, que é o nome da editora. Maravilha? Então, Benê, e na hora de documentar? Fica da mesma forma que já mostrei anteriormente. Nós vamos documentar dessa forma. Dessa forma, identificando o sobrenome real, título, nome de quem traduziu, cidade matriz, editora, ano e essa informação facultativa. Ou coloquei só o nome como ele é conhecido e os demais dados, conforme eu falei, basta, portanto, repeti-los. Eu vou pegar agora uma informaçãozinha só a título de curiosidade. Benê, tem esses números aqui, ó, S096A. O que significa esse A? Esse A corresponde à primeira letra do título da obra. Expressões como a, ou seja, artigos definidos, indefinidos, uma, ou outras informações, as quais são classificadas como adjuntos adnominais, elas são lidas da seguinte forma: arte de amar, vírgula, a. Então, esse azinho corresponde ao a do primeiro elemento do título da obra. Então, o a de arte. E o S? Normalmente, essa expressão diz respeito ao sobrenome do autor. Então, aqui deveria ser N. No entanto, como essa obra de domínio público, esse S diz respeito ao S de Silva, que é a pessoa que tem os direitos autorais da tradução
como funcionária da LPM Editores. Vamos pegar um outro exemplo, para a gente ficar bem assim, craque no assunto. Eu vou pegar aqui um outro exemplo, como essa obra aqui, que a gente já passou por ela. Ó, ela começa com o artigo o. Então, como que ficaria aqui a documentação? Vou ampliar aqui para vocês. Olha como que ficaria. O Czinho diz respeito à letra C, que é a primeira letra do título da obra. Conhecimento em rede, vírgula, a letra O, ela fica vista posterior à palavra rede. Conhecimento em rede, vírgula, O. Então, C do Czinho. E esse Czão? Esse Czão diz respeito à primeira letra do sobrenome do autor, Cavalcante. Olha lá, 1958 significa o ano em que o Marcos Cavalcante nasceu. Hífen, olha lá, está em aberto. Então significa que esse autor continua vivo. É só uma informação para que possamos compreender como essas coisas se estabelecem. Dê uma olhadinha aqui. Então, se caísse em uma avaliação, observe as referências abaixo. Está lá, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. E alguém perguntasse, né, a quantos dados tipográficos? Então, primeira informação tipográfica, autoria. Está aqui, 1. Informação tipográfica 1, dados nominais da autoria. 2. Título. O título é mãe. 3. Subtítulo. Uma eterna lição de esperança. 4. Em destaque. Regra do International Standard Serial Number. O órgão editorial deve ser destacado. Então, o nome do jornal é Folha de Boa Vista. 5. Cidade matriz da redação. Onde fica a sede da redação deste jornal? Fica em Boa Vista. Como há outras Boa Vistas no Brasil, acrescento a unidade federativa, RR Roraima, no estado do norte do Brasil. Sexta informação, identificador de página. Esse documento está publicado na página 13. Quarta informação, 10 de maio de 2007. Data de postagem, data de publicação desse documento. Oitava informação, nome da coluna. A coluna se chama Opinião. Maravilha? Então, tem 8 informações tipográficas. Se perguntasse, ela é impressa ou eletrônica? A resposta seria, ela é uma obra impressa. Justifique sua resposta. Identificador de página, identificador do órgão editorial responsável pela publicação e a data de postagem, ou conhecida como data de publicação, e a coluna em que se encontra este artigo sob o título Mãe, uma eterna lição de esperança, do autor que vocês conhecem, que é o professor Benê. Maravilha? Então, eu teria esses elementos para justificar esse documento com uma documentação impressa. A Andréa está perguntando se as informações que eu estou passando para vocês vão ficar aqui registradas. Sim, vão sim, tá? Aí depois eu vou pegar também esse conteúdo, vou dar uma adaptada e vou montar alguns vídeos para outras turmas também se apossarem dessas informações. Tá bom, Andréia? A Andréia tinha perguntado às 20 horas e 21 minutos. Maravilha? A Andréia ouviu o que eu falei, André? Você me dá um retorno. Ouvi sim, professor. Opa, obrigado, Andréia. O Benê fica feliz quando faz a pergunta e vem a voz do além e fala, oi, eu ouvi, professor. Obrigado, André. Muito bem. Pessoal, agora
Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um outro documento agora, tá? Olha lá, um outro documento. Veja só, eu vou pegar aqui a URL. Tá aqui a URL. Copiei. Vou lá para a internet. Estou na internet, cliquei, inseri o link na barra de ferramentas e olhe atenção os dados que vocês devem ficar bastante atentos e atentas. Primeiro dado, esse daqui, que se chama órgão editorial. Identifica o nome do jornal, Gazeta Digital. 2. Cidade matriz da redação do jornal. Então, fica lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso. 3. Aqui é a data de acesso, ou seja, a data de hoje, quando eu, pesquisadora, fiz a busca dessa informação. 4. Nome da coluna. A coluna se chama opinião. 5. Data de postagem. Quando esse documento foi originalmente publicado. Então, sexta-feira, 1º de dezembro de 2006. Próxima informação. Título. Próxima informação. Quem foi o autor dessa publicação? Olha lá novamente o professor Benê, autor desse texto, que vai denunciar aí a questão do racismo no Brasil. Então, e a outra informação, a URL. Eu pego esses dados e vou fazer a documentação. Dado 1, autoria. Dado 2, título do artigo. Dado 3, órgão editorial em destaque, o nome do jornal. Quarta, informação tipográfica. Dados da cidade de redação. Quinta informação, data de postagem acompanhada do horário em que originalmente o jornal Gazeta Digital publicou esse artigo. Sexta informação, o link, a URL, que identifica o local onde esse conteúdo foi postado. Sétima informação, acesso. Como nós fizemos o acesso agora, acesso 29 de maio de 2024, às 20h27 min. Detalhe, sempre eu vou inserir justamente a data do último acesso, quando ocorreu fundamentalmente o último acesso. Maravilha?